posse do nosso colega Darcy. Darcy DRM foi vereador aí por uma gestão, se elegeu de novo e até agora não pôde trabalhar, mas isso tudo a gente vai contar no decorrer do programa aqui. Obrigado pela presença do Lucão aí também, né, Betão? Lucão, mais uma vez, moderando. A gente já adianta para você que está ouvindo a Band FM, perguntas de cunho pessoal a gente não vai fazer, tá bom? Então não adianta nem você fazer perguntas de cunho pessoal. E o pessoal pode interagir e participar através da nossa fanpage no Facebook, Band FM Foz, pode mandar seu WhatsApp, é o 999458292. Outra face dá a oportunidade das pessoas que estão envolvidas aí na Operação Pecúlio falar a sua versão, falar a sua verdade. Quem está aqui junto com a gente hoje, igual o Luizinho falou, é o Darcy Siqueira. Ele é proprietário de uma metalúrgica em Foz há 28 anos, morador ali do bairro Porto Belo, casado há 32 anos com a dona Sônia Siqueira, é pai da Karina Siqueira, também da Danúbia Siqueira e também é pai do Darcy Filho. Ele foi vereador eleito em 2012 e reeleito em 2016. Darcy, bom dia. Bom dia, Betão. Bom dia, Luiz. Bom dia, Lucão. É o Ricardo, do Jornal Novo Tempo. E bom dia a todos os ouvintes da Band FM. Deixar também um abraço pro Ricardo, né? Agradecer ele que está sempre aqui participando. Fez uma excelente matéria com aí quase 3 páginas aí sobre o programa Outra Face, que envolveu as pessoas passadas. Foram a Anice, foi o Queiroga e o Rudinei, né? Um grande abraço a todos eles, provavelmente estão na nossa audiência aí. Muita gente ouvindo, viu, Luiz? Bastante gente ouvindo. Galera, estamos também no Facebook e ao vivo, tá aqui o Lucão com essa camisa preta dele. Yellowstone, nem sei o que significa. Camisa preta, mas tá com essa barba toda arrepiada, o cabelo hoje tá bem penteado, né? E eu tô aqui de camisa azul, o Darcy com a camisa bonita ali também. Eu levantei meio no susto hoje. Então, bora lá, quiser fazer alguma pergunta, interaja com a gente no WhatsApp 99458292 e também pelo Facebook da Band FM Foz. Darcy, vamos começar com as perguntinhas? Vamos. Por que Darcy DRM? Você foi funcionário público? Não, Luiz, eu nunca fui funcionário público. Darcy DRM, quando eu cheguei aqui em Foz em 89, eu vim de Cascavel, eu sou metalúrgico há mais de 30 anos também, né? E aí trabalhei poucos meses aí com o Gasparim, o Celso Gasparim, da Metalúrgica Gasparim, qual considero como meu segundo pai. E no mesmo ano de 89, no mês 10 por ali, a gente abriu uma empresa com 3 sócios. A inicial de cada nome foi a Metalúrgica DRM, né? Seria Darcy, o D seria Darcy, o R Rosmari e o M o Mauro. Aí não deu certo com os outros lá, porque na época era muito difícil a sobrevivência aqui em Foz do Iguaçu. E eu, de teimoso, né, continuei com a DRM, e a qual a gente está até hoje com ela, e por isso, há 28 anos. Caramba. E por isso eu ganhei o apelido de DRM por causa da minha empresa. Você sabe que muita gente, inclusive eu, achava que você era funcionário público por causa desse DRM. E até hoje ainda muitos me perguntam, dizem que me conhecia lá do DRM. Quando alguém fala que me conhecia do DRM, eu dou risada, né? Porque na verdade não conhecia. Porque eu nunca fui de lá, né? Aí a ficha cai e eu vou explicando. Mas a cidade toda já quase hoje já a sua empresa também é no Porto Belo? Também no Porto Belo. Excelente lugar, tenho muita amizade lá. O time do Éder essa semana classificou os 47 do segundo tempo, viu, do Amador. Eu fiquei sabendo que você era bem aliado ali, o pessoal do time Amador das antigas ali do Porto Belo, né? Olha, sempre gostei de futebol, fui um dos patrocinadores do Porto Belo lá, inclusive em 95, quando o Porto Belo foi campeão Amador. Era a Metalúrgica DRM e o Luizão da Terenel lá, foi os maiores patrocinadores do Porto Belo. Então, desde então, eu gostei de esporte, eu participava junto. E o Éder, na época, era meninão, né? Que imagina, 95 para agora, 2017. Muda bastante. Né? Aquela meninada ali, todo me conhece, e eu sempre fui um grande esportista, e até hoje eu gosto de estar nas beiras de campo. Que bom. Darcy, você, quando vereador, você era aliado do partido do Remy, ou você não era aliado? Olha, o PTN, né, que até hoje eu sou PTN, o PTN nunca declarou situação e nem oposição ao Reni. Ele me deu liberdade para mim trabalhar conforme minha consciência, então eu me coloquei sempre como independente. Eu procurei de votar sempre os projetos pelo melhor da cidade, e aquele que eu achava que era meio complicado, eu não tinha obrigação de votar. Eu votei sempre conforme minha consciência. Ninguém chegou a te sugerir voto ou não voto, sempre foi de acordo com o que você pensou. Nunca ninguém se impôs quanto ao seu voto.
Às vezes alguns tentavam, né? Mas como eu estava sempre na condição de independente, então eu votava realmente conforme minha consciência. E sempre votei conforme minha consciência. Todos aqui sabem que você e mais os outros vereadores foram presos, tudo envolvendo essa Operação Pecúlio. Por que, Darcy, você foi preso? O que realmente você foi... qual foi o seu crime? Qual que é a acusação que mais pesa, né, Beto? Olha, a acusação que pesa os delatores que eu tenho no conhecimento, que é o que está na mídia ali, né? Que seria o Budel, que me denunciou que eu exigi dinheiro para me apoiar a Cláudia. Não é verdade. Desde quando eu não era candidato, eu nunca exigi nada de ninguém, como que eu exigi alguém depois de candidato. E apareceu uns X no celular do Melk, na época que ele foi preso lá, segundos que eu fazia parte de mensalinho, que o meu nome estava lá, nos X lá que eu fazia parte de mensalinho. Então o que pesa sobre mim é isso, mas não tem nada de materializado. É conversa do Melk e do Budel, e por isso... Você foi preso por causa de delação? Por causa de delação. Eu e assim os demais, acredito que todos nós fomos presos por causa de delação. E você apoiou quem para candidato na eleição para deputado estadual? Para deputado estadual eu fui um dos apoiadores da Cláudia e do Chico. Você apoiou a Cláudia e o Chico? A Cláudia e o Chico. A maioria da minha equipe, todos apoiaram o Chico, porque eu, como um vereador da cidade, eu sempre apoiei gente da cidade. Eu nunca apoiei gente de fora. E para federal eu apoiei o Vitorazzi. Ou seja... Disseram que você pediu dinheiro para apoiar a Cláudia e você apoiou de livre e espontânea vontade. Apoiei de livre e espontânea vontade, como eu fiz das eleições anteriores, nunca exigindo nada de ninguém para ser apoiador. Quanto à justiça, da maneira com que ela levou todo esse trabalho da Pecúlio, da maneira com que vocês foram presos, o que você pensa com a justiça? Você acha que eles agiram de maneira certa, maneira errada? Como que isso tudo se transformou na sua vida? Olha, eu como uma pessoa, um comerciante, uma pessoa de 52 anos de idade, eu nunca tive problema com justiça. Nunca. Eu acredito na justiça. Acredito que justiça será feita e quem deve o que pague. Eu só acho injusto você não ser devedor e pagar pela conta dos outros, cada um que paga a sua. Eu tenho minha consciência limpa, acredito na justiça e acredito na minha inocência lá no final. Ô Darcy, quanto tempo você ficou preso e você saiu com habeas corpus? Como que foi? Como você ficou livre? Como que foi a sua soltura? Para responder o processo em liberdade. Nós entramos presos no dia 15 de dezembro e saímos 15/2. Então, como os meses foram de 31 dias de dezembro e de janeiro, nós ficamos 62 dias lá dentro. E a nossa soltura foi através lá de Porto Alegre. Nós saímos num dia lá de Porto Alegre lá com a condição de pagar aquela fiança lá de 10 mil para você sair, 10 mil por mês, mas num total de 100 mil, mas no outro dia nós já tivemos a extensão lá em Brasília da mesma condição que a Nícia saiu, sem tendo a obrigação de pagar aquele restante das parcelas e inclusive a justiça devolvendo aqueles 10 mil reais que nós não pagamos. Tá, e saiu com tornozeleira ou não? Não. Nós saímos sem tornozeleira. Então você saiu no final de janeiro, foi isso? Ou começo de fevereiro? Não, 15 de fevereiro. 15 de fevereiro. 15/2. 15/2. Ô Darcy, durante esse tempo lá na prisão, o que passou pela cabeça do Darcy TRM envolvendo o Reni Pereira durante o seu mandato? Os 4 anos do Reni Pereira, qual que foi a reflexão que você fez nesses praticamente 2 meses lá na prisão? Olha, lá você naquele local lá, conforme o que aconteceu com a gente, no começo não caía ficha. Demorou muito cair a ficha, até hoje ainda não cai. Porque quando você está esperando uma coisa é um jeito, quando você cai de surpresa sem esperar nada, se torna difícil, né? Eu nem sonho, nunca eu pensei nisso, porque eu nunca mexi com coisas erradas. Então, falar para você o tamanho da dimensão do que você pensava lá, quase que você não tem como dizer. O prejuízo é irreparável, psicológico e tudo mais. Eu, como uma pessoa que sempre fui do bem, sempre procurei das coisas certas e sempre no correto,
aquilo lá para mim realmente, eu pensava que o mundo tinha acabado. Mas como eu sou católico, confio e acredito muito em Deus, através de orações lá dentro e as orações que foram feitas aqui fora, foi o que me deu conforto e eu saí de cabeça erguida e estou no meu trabalho aí de cabeça erguida. Tem uma pergunta aqui do Diego, da Fox Sports. Ele falou assim: Darcy, em algum momento você se arrependeu de ter apoiado algum dos teus colegas na Câmara Municipal? Ele não falou aqui, não explicitou o sentido do apoio. Em qual apoio? Olha, eu não me arrependo. Eu não me arrependo do que eu fiz, porque eu só procurei de fazer o certo e o correto. E também não tenho por que você se arrepender, porque eu, como eu falei, uma pessoa que acredita muito em Deus, confia, eu não tinha precisão de eu ser político. Isso, o que vem para você passar, você tem que passar. E o que te levou a ser político? É isso que eu acabei de falar, eu não tinha precisão de ser político. E como eu ouvia muitos que as pessoas que entravam lá não faziam nada e a cidade ficava sempre no prejuízo, eu como um comerciante, como andava nos 4 cantos da cidade, eu me lancei candidato, não fiz investimentos, eu me elegi no natural e eu procurei, como antes de eu ser político, eu sempre agi da forma certa, o que eu tenho na minha cabeça e do que eu fiz, eu só fiz coisas certas, só fiz coisas corretas. Não ganhei nada com política, o que eu ganhei foi uma prisão. Então, o mundo é uma lição e o que você tem de passar, você tem que passar. O Ricardo, nosso parceiro aqui do Novo Jornal Novo Tempo, também tem uma pergunta para te fazer. Bom dia, Darcy, bom dia aos ouvintes da Band, bom dia à mesa aqui. Uma pergunta que me vem à cabeça agora: o seu bairro foi um dos bairros mais contemplados durante a gestão Reni, inclusive com asfaltamento em praticamente todas as ruas. E inclusive a praça que muitos anos abandonada foi revitalizada e você, como vereador daquela região, foi contemplado e a comunidade como um todo. Você acha que isso também, de repente, essa atuação da prefeitura, especificamente na sua região, pode ter contribuído para a sua prisão, para todas essas acusações, linkar você com algumas dessas acusações de irregularidades na prefeitura? Isso tem fundamento sim, porque eu, como um vereador do bairro, aí há quase 30 anos que eu moro no meu bairro, quando eu me elegia, eu ouvi essa pergunta que me fizeram na primeira entrevista que eu fui fazer. E eu falei que como eu tinha um conhecimento amplo no meu bairro, que eu digo meu bairro, mas na verdade é o bairro de todos e da cidade, né? A gente sabe melhor do que ele precisa. E eu já entrei, desde o meu primeiro dia de mandato, entrei com indicações, com requerimento, com fotos e com cobrança, e mostrando por ser um bairro antigo como era o Porto Belo, e deixado da forma que estava. Mas não foi em base de troca, daquele tipo, toma lá da cá. Eu agi da minha forma correta, como um vereador da cidade tem que fazer. Eu levei isso na minha consciência e fui mostrando fotos, conversando com o secretário aqui, conversando com outro secretário lá, levando em mãos os documentos. E acredito, claro, que um pouco por causa disso, por eu ser um vereador atuante, de estar cobrando aqui e cobrando lá, acabaram citando meu nome lá, que eu fazia parte de grupo, que eu fazia parte de esquerda, que eu fazia parte daquilo, mas eu tenho a consciência limpa, que eu nunca fiz coisas erradas, eu nunca fiz nada pedindo algo em troca. E sempre fiz pelo lado bom da sociedade e sempre acreditando numa cidade melhor e por ser uma pessoa do bem, querendo o bem para a cidade aonde eu estou criando meus filhos aqui. Eu cheguei aqui com a Karina, que hoje tem 30 anos, ela não tinha 2 anos de idade, os outros meus filhos também foi criado aqui. Então eu sempre pensei numa cidade melhor e um bem para a sociedade. Ô Darcy, no momento da sua prisão, você foi ouvido por alguma autoridade policial? No momento da sua prisão, quando você foi preso, você foi levado até o delegado para ser interrogado? Olha, no momento da minha prisão, eu acho que todos foi do mesmo jeito nas casas, né? Foi 4 policial em cada pessoa para o prender. E ali tinha um delegado junto, tinha, eu acho, um escrivão junto e mais 2. Então, todos foi presos da mesma forma. Fomos revistados nessas casas, fizeram as perguntas básicas lá no local e as perguntas lá novamente lá na subsede da Polícia Federal. Ainda assim, qual que era a sua convivência com o prefeito Reni Pereira? Se ele te recebia no gabinete dele, como que era a sua proximidade com o prefeito?
Olha, a minha proximidade com o prefeito era, digamos, como se fosse uma proximidade zero. Eu fazia o meu horário de mandato lá como vereador, e depois do meu horário eu estava dos 4 cantos da cidade, atendendo de eleitor, atendendo de demanda e atendendo da minha própria empresa, qual eu não fechei as portas quando eu fui candidato a vereador, eu mantive ela aberta. Então realmente era uma pessoa super ocupada. Eu não participava de reuniões, não tinha tempo para reunião, nunca gostei de reunião. E não tinha o que a gente conversar, era ele fazendo o trabalho dele, eu fazendo o meu e fazendo minhas indicações, minhas reivindicações da cidade, do dia a dia. Você conhecia o Reni antes das eleições? Você já era amigo dele? Ou você veio conhecer ele depois que você virou vereador? Olha, eu conheci o Reni só de nome. Só de nome eu conheci o Reni. Para não dizer que antes das eleições eu nunca vi o Reni, eu vi ele um dia saindo da Difersul, ali na Vila Portes, que é um revendedor de ferro, que faz parte de eu estar, né, comprando através da minha metalúrgica. Eu vi esse Reni saindo de lá, daí a proprietária lá falou para mim: você viu quem que saiu daqui, Darcy? Falei: não. Diz: é o Reni Pereira, o deputado, que na época ele era deputado. Então eu nunca tive diálogo com o Reni, nunca complementei ele, não conhecia ele, eu vim conhecer o Reni depois de eleito vereador. Pode falar, Luiz. Eu ia perguntar para você, voltando àquela questão do teu bairro, nesses 4 anos ali que você foi vereador, o que mudou no teu bairro? O que você levou de bom para lá? Olha, o meu bairro foi contemplado várias ruas, como o Ricardo aqui o perguntou. Eu acredito que por ser um bairro antigo e pela minha luta do meu dia a dia. Aí tinha uma praça antiga lá também, lá que era derrubada, era um deserto, só tinha nome de praça, mas lá só tinha mato e entulhos. Fomos contemplados lá com aquela praça, fomos contemplados com a reforma do posto de saúde e várias ruas. Está funcionando até hoje? Tá bem. É pequeno, né, no espaço que ele está lá, mas funciona bem. Tem reclamação, assim como todos os outros, né, mas o que era para fazer foi feito. A praça, inclusive, ela ficou muito boa, é uma das praças que foi contemplada, as pessoas estão usando, as pessoas ficaram encantadas com aquilo lá. É uma praça que é cuidada no dia a dia, por voluntários lá, porque ela realmente ficou muito boa. E o acesso aos moradores lá, eu descobri que já tinha umas ruas lá que já tinha sido documentada na gestão do SAMES, inclusive a Prudêncio Sotelo. Ela era para ser asfaltada na gestão do SAMES de 2000 2004. Ela ficou para trás. Aí eu só busquei os documentos lá do que tinha que os documentos anteriores, e eu conversamos com a Secretaria de Obra e eles o contemplaram e asfaltaram, porque a rua Prudêncio Sotelo, ela beneficia o pessoal do Jardim Itaipu, do Jardim Florença, Rose Magalhães. Aqueles que não querem ir por lá, eles vêm e saem na Tancredo. Então é uma rua que teve justificativa de por que ela merecia o asfalto. Darcy, agora há pouco você falou do posto de saúde. Durante o governo do ex-prefeito Reni Pereira, foi notório e sabe que a saúde de Foz do Iguaçu entrou num caos. E você, como vereador, vendo aquela situação, qual foi a atitude do Darcy DRM perante a esse caos que foi instalado na saúde de Foz do Iguaçu? Olha, a minha atuação sempre foi pelo melhor e pensando no bem, e inclusive correndo atrás, batalhando junto com as pessoas. Teve um dia lá que eles fecharam, um dia chuvoso, o pessoal fechou o posto de saúde. Foi gente lá conversar comigo, lá falar comigo, era umas 6 horas da manhã, que o posto seria fechado, chovendo. Eu me acordei, levantei naquele horário lá. E 7 horas que era para o pessoal reabrir o posto, realmente o povo tumultuou e o fechou. Eu estive lá com eles, conversamos na época com uma diretora lá e com os demais, conversamos com as autoridades, eles se comprometeram em atender do povo lá. Eu se comprometi junto lá com eles como vereador, né? Eu não tinha o direito de dizer ou fecha ou não fecha, mas eu fiz parte assim como um todo do povo, como um cidadão iguaçuense, e como o povo me admirava e acharam que eu ajudava eles em alguma coisa, e acredito que só na minha presença lá eu acabei ajudando com eles. Darcy, só um pouquinho, só para concluir sobre a saúde, segundo a Justiça, foi falado que ia haver uma manipulação em relação à saúde, para beneficiar pessoas ligadas ao prefeito.
Vocês da Câmara, principalmente o vereador Darcy, nesses projetos, qual que era a sua colocação em relação a esses projetos que supostamente iria beneficiar o prefeito? Olha, boatos se ouvia bastante, e o que mais debateu ali na Câmara de Vereador nessa gestão foi a questão da saúde. Tanto que o vereador, o Bobato, hoje é vice-prefeito, é uma das pessoas que mais batia ali, né? E dentro do que eles o batiam, dentro do que eles reclamavam, dentro do que eles falavam, eu procurava de sempre torcer pelo melhor e esperando projetos e situações melhor para a cidade. Sempre pensando no melhor, que acontecesse o melhor e esperando o melhor. Agora, as outras coisas que o falavam, que um vai desviar daqui, o outro vai desviar de lá, isso eu só ouvia boatos. Eu nunca participei, não tenho noção disso, não tenho conhecimento disso. Agradecer aqui rapidamente a audiência, Alberto. O pessoal lá da Rádio T de Capanema está nos assistindo via Facebook. Obrigado aí pela audiência, galera. O pessoal da Rádio T de Capanema lá também são ouvintes nossos aqui. Darcy, você falou que teve coisas pro seu bairro que você levou, que foi um bairro privilegiado. Você se elegeu a primeira vez com quantos votos? 2012 com 1.596 votos. E a segunda vez aí que você não chegou a assumir, mas quantos votos você... Quer dizer, você foi lá e... tomou posse. Tomou posse, mas não assumiu, né? Mas quantos votos foi a segunda vez? Eu fiz 1.510 votos. Mais ou menos a... Mantive aquele mesmo percentual de Depois eleitorado. de você ter saído da prisão, que você voltou para casa e tal, tá respondendo o processo em casa, em liberdade, como ficou assim a sua questão com o pessoal do bairro? Mudou alguma coisa? Até mesmo eu vou me envolver mais no assunto. A empresa teve problema com clientes, as pessoas que votaram em você te cobraram muito. Você teve uma recepção boa ou ruim quando você voltou para casa? Olha, dentro do acontecimento eu acabei ficando até surpreso quando eu saí, que retornei para minha residência e comecei novamente a minha luta. A minha casa, o cara chega, não sabe o que vai acontecer, né? A minha casa passava amigos lá para me visitar e não conseguiam chegar, de tanta gente que o esteve lá me dando apoio e psicológico, e falando da minha pessoa e do que eu era e o que era para mim passar, eu estava passando e eu iria passar. E eu sempre, eles estariam naquela dimensão vendo daquela mesma pessoa que eu fui antes. E isso para mim foi muito gratificante e ajudou também a eu raciocinar melhor com o meu psicológico e seguir a vida, sabendo que a vida seguiria. E acabei me surpreendendo com a minha clientela também. Os meus clientes aqui são os empresários bem respeitados da cidade, gente do bem da cidade. E me chamavam e manteve os meus créditos igual, eles manteram... chamando a Metalúrgica DRM para prestar trabalho a eles e dizendo para minha pessoa que não mudaria nada para eles, que eu seria aquele mesmo Darcy de antes de eu ser vereador. Que durante na minha campanha, nas minhas visitas, alguém me chamava de político e eu falava para eles, eu não sou político, não me considero político. Eu me considero um empresário, uma pessoa normal, do bem aí, não me considero político. Porque o que eu fazia antes, eu continuei fazendo depois. E sou grato a esses companheiros, grato a essa cidade por me receberem da forma que eu receberam, e isso para mim me ajudou muito. E estou na minha lida do meu dia a dia aí, da minha ocupação que eu sempre tive, no trabalho, do meu dia a dia da metalúrgica. Você acredita que o prejuízo que ficou mais assim psicológico do que moral? Financeiro? Olha, mais moral, mais... Olha, o prejuízo financeiro você não pode contar, porque isso depende da tua luta, do teu apoio e da pessoa que você é. Agora, o prejuízo psicológico, isso não tem preço, e isso... a dimensão é muito grande. É muito grande, o que a gente passou. Eu acredito que o Beto deve estar querendo quase já ir para o intervalo, mas eu vou fazer uma pergunta para você, assim, meio que pessoal, que eu fiz para todos os vereadores. Você é um pai de família, você tem 3 filhos, você já tem netos com certeza. Como foi para você ir tomar posse na Câmara? Aquele momento, depois que acabou a posse, foi rapidamente, vocês assinaram, saíram. Quando as viaturas saíram de dentro da Câmara, aquele monte de gente lá fora batendo na viatura, gritando, xingando. A gente sabe que muitas pessoas estavam lá por maldade, mas também tinha muito cidadão lá dentro, que estava indignado com todo esse assunto, porque o que viu na mídia foi só cacete.
e vocês roubaram, vocês não sei o quê. Realmente muita gente não sabia o que estava acontecendo. Por isso que a gente acabou fazendo esse programa para chegar mais a fundo. O que passou assim pela tua cabeça? Você como um pai de família, sabendo que seus filhos estavam em casa vendo tudo aquilo. Olha, Luiz, não tem como dimensionar a situação daquele momento. O mais horrível possível que tu pode pensar, a gente como um ser humano, pensa na coisa pior e das piores que você pode imaginar. Aquilo ali, eu tenho 52 anos de idade, eu não tenho nenhum inimigo até hoje, passei por várias eleições, tenho uma empresa, então eu mexo com gente no dia a dia, do mais pequeno até o maior. Então eu não desejaria aquilo nem para o meu pior inimigo que eu tivesse, nem para um animal, nem para nada. Eu como um pai de família, como uma pessoa do bem, a humilhação é tão grande que não tem como te dimensionar. Só Deus mesmo na causa de cada um que o manteve nós. Por exemplo, poderia ter acontecido de outra forma. Nós estávamos presos. Fomos autorizados pela justiça para nós tomarmos posse. Naquele local que nós estávamos, nós iríamos exigir o quê? O que nós tínhamos direito de exigir? Nós não tínhamos, nós só estávamos cumprindo ordens aqui, você vai lá, você vai assim, você vai de outro jeito. Então nós não tínhamos outra situação. Se eu tivesse noção da condição do que eu iria passar lá, e tivesse como eu ficar lá e não eu ter ido, é claro que eu não ia. Mas eu não sabia, eu não esperava aquilo. E outra que eu vejo, que gente do bem, gente que trabalha, gente que pensa em Deus, não estaria fazendo uma baderna daquela lá. Porque nós só levamos pau, só levamos cacetada, nós estamos que nem boi assim indo para o matadouro, sem chance de defesa, sem poder ir na Câmara, sem ir na Prefeitura, sem andar em lugar algum, por causa de delação. Não tem nada de prova contra nós. Eu quero ver se lá no final nós fomos inocentados, nós vamos ser ressarcidos por o tamanho desse prejuízo. Porque, como falei antes aqui, o financeiro eu não ligo para isso, porque eu sempre fui trabalhar, sempre fui na lida. Eu sou de família grande, eu saí da lavoura e vim, e tudo que eu conquistei foi através de trabalho. Mas quem vai repor o nosso psicológico? É só Deus mesmo que está nos amparando e dando força para passar o que nós passamos lá. Então eles falam que nós envergonhamos a cidade. Mas como envergonhar a cidade se nós fomos autorizados para tomar posse daquela forma? E se nós envergonhamos a cidade? Você imagina a minha pessoa, a minha família, o que a minha família passou de vergonha e o que a minha família está passando? Eu só ando de cabeça erguida e vou continuar de cabeça erguida porque eu tenho consciência limpa do que eu fiz. Eu não mexi com coisas erradas. Eu sou inocente, vou lutar até o fim, acredito em Deus e confio na minha inocência. Mas eu não me perdoaria nunca, jamais, se eu tivesse cometido crime mesmo, se eu tivesse cometido. Porque eu teria que pagar, mas a minha família passar o que a minha família passou, eu não me perdoaria nunca mais. Darcy, a gente estava lá no dia e acompanhou de perto desde o começo. Você era uma das pessoas mais abatidas entre os 5 vereadores, inclusive chorando na bancada. Você acha que toda essa situação foi uma armação política, um circo político, até por interesses de terceiros? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar para responder essa pergunta depois do intervalo? Pode ser, Darcy? Pode. Vamos tomar uma água ali, dar uma relaxada, porque está chegando pergunta do ouvinte também. Então, após o intervalo, Darcy responde essa pergunta do Ricardo. Já voltamos aqui na Band FM com Outra Face. 6 minutos, bom almoço para você que está ouvindo a Band FM. Está sintonizado em 100,5. Outra Face, hoje entrevistando Darcy DRM, ouvindo a Outra Face da Operação Pecúlio. Ricardo, queria que você gostaria que você fizesse a pergunta que você fez no bloco passado ao Darcy, para que ele respondesse aos ouvintes da Band FM. Como a gente perguntou, você era uma das pessoas mais abatidas na posse lá na Câmara de Vereadores, quando houve a determinação judicial para que vocês assumissem o mandato de vocês. Dentro desse contexto, perante todo aquele circo, você acredita que foi sim montado um circo político com intenção política de terceiros? Olha, eu acredito. Eu acredito, porque o que eu acabei de falar. Pessoa do bem, que tem seus trabalhos, que tem seus familiares, tem sua luta do dia a dia, não estaria ali fazendo um tumulto daquele lá.
Se você se coloca, sai do teu lugar e se coloca no lugar do outro, é fácil de você dimensionar as situações. Agora, se você se coloca só no seu lugar e condenar e julgar, é fácil. Mas se você ouvir os dois lados da situação, e que a balança pese de igual por igual, não aconteceria aquilo lá. Mas agora o povo olhou só aquele lado, pegaram, roubaram, estão presos, tem que ser preso, ladrões, isso, aquilo, e não olha o outro lado da situação. Então, houve sim, eu acredito que houve jogo de interesse ali, e a maioria do que estavam ali seria por algum interesse, de uma forma ou de outra seria por interesse. Porque se fosse eu naquela condição, eu jamais estaria lá tumultuando, deixaria dos meus afazeres para ir lá fazer tumulto. Verdade, a conta é a seguinte, é bem fácil, menos 5 mais 5, né? Menos 5 vereadores mais 5. Luiz, tem uma pergunta aqui do ouvinte. Deixa você faz essa depois, só para a gente dar continuidade nesse assunto que você estava, para não voltar. Darcy, como é que você recebeu o parecer do relator Celino? E o que você esperava sendo o posicionamento dos vereadores suplentes no caso do processo da Câmara, em especial dos vereadores do PTN, tal qual você faz parte do partido? Olha, falar dessa condição de como que eu esperei, eu vou te dizer que do jeito que vem essas situações e do jeito que nós o estamos, a condição é só para você ser julgado e você pagar e afasta de um jeito, tira do outro, te julga aqui, te julga lá, e te tira de uma coisa que você foi legitimado. Por exemplo, nós prestamos conta da nossa reeleição, nós fomos diplomados, nós fomos impostados daquela forma que não havia outra condição. Então o que eu esperava deles lá seria um pouco mais de sensibilidade e ouvir realmente as situações em cima de... Se você deve e tem prova, e realmente, até agora, nós estamos só sob investigações, não tem nada que comprove ainda a nosso respeito. E se lá amanhã ou depois nós formos inocentados pela justiça, aí nós estamos sendo condenados pelos nossos companheiros vereadores, que se elegeram da mesma forma que nós os se elegimos. Pensar o quê? A condição do PTN é o qual eu tenho mais afinidade lá dos candidatos que a gente convive lá. Eu estou no PTN já desde... Você tem uma bola de cristal e se adivinho, né? Não é que eu faria diferente. Eu não fiz coisas erradas. Situação, oposição, ou andar com arma na cinta, ou andar brigando, Aconteceu o que aconteceu, eu vejo que aconteceu, que era para mim passar por isso. Porque é a pessoa que eu sou, o respeito que eu tenho como cidadão, como empresário, a amizade que eu tenho, onde eu moro, o meu dia a dia. Eu não fiz coisas erradas, gente. Eu concordo com a pergunta, que tem que ser feita pergunta, mas eu não me arrependo do que eu fiz, porque eu não fiz coisas erradas, eu só procurei de fazer pelo melhor da cidade.